Oi, bem-vindo ao canal da Creative Square. Eu sou apaixonada pelos quadradinhos e quando eu decidi me focar, né, no crochê, eu não tinha outro foco senão os quadradinhos. Então eu resolvi também abrir o canal no YouTube, rede social, toda essa coisa que a gente precisa fazer hoje em dia para divulgar, né, o nosso trabalho. E eu resolvi começar com alguns vídeos básicos ensinando o pessoal a fazer os quadradinhos. É uma técnica simples, porém é crochê, tem alguns cuidados, alguns detalhes, contagem de pontos, um pontinho no crochê desanda todo o trabalho, mas tudo eu vou trazer nos vídeos. Então eu resolvi começar com os 6 modelos, tipos de square que a gente tem, os quadradinhos da vovó. Eu vou fazer séries, né? Vou fazer alguns vídeos e nesse primeiro vídeo, então eu vou trazer o básico com uma variação que algumas pessoas fazem. E eu também de vez em quando uso essa variação, tá? E depois, se tu quiser continuar tendo esse conteúdo, conhecer os outros squares, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu também tenho um site lá no blog, vai estar escrito, e lá vai ter o desenho do gráfico e o link aqui para o vídeo também, tá? Quer dizer, tudo para ti aprender a fazer square. Aí no final do vídeo eu vou mostrar ali uma peça que tu já pode fazer, vou te dar um exemplo do que tu já pode fazer sabendo fazer um simples quadradinho de crochê. Vamos lá? Bom, vamos começar então nosso modelo tradicional do square, fazendo o círculo inicial. Quem usa círculo mágico faz o círculo mágico. Eu sou das tradicionais, eu não me adaptei com o círculo mágico, então eu começo para esse square com 3 correntinhas. Fecha com ponto baixíssimo, temos o nosso miolo. Aí nós vamos fazer 3 correntinhas, equivalendo ao nosso primeiro ponto alto, né? E agora nós vamos fazer mais 2 pontos altos. O modelo tradicional do square, do quadradinho da vovó, é sempre com 3, tá? São bloquinhos de 3 pontos altos. Fazemos 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3. Vamos fazer mais 2 correntinhas. Ele é bem repetitivo, por isso que ele é muito simples de fazer. E aí a gente já tá fazendo aí, ó, formando o nosso quadrinho. E sempre que possível tu já vai ali então escondendo também o fio inicial para depois fazer o acabamento. Aí é só chegar e cortar ali, não precisa se preocupar com muita coisa. Vamos fazer o nosso terceiro bloquinho. Ó. E agora vamos fazer o nosso quarto bloquinho e já vamos dar então o formato do nosso quadradinho inicial. Para fazer o fechamento da carreira, eu uso, e é uma dica que eu dou, eu teria que fazer agora 2 correntinhas, né, para fechar a carreira, tá? Mas aí provavelmente eu vou ficar andando com o ponto, né? Ó, se eu fizer o fechamento ali no terceiro pontinho, que é o padrão, né? Eu já vou começar ali, ó, na frente, provavelmente eu vou ficar andando cada vez que eu for fechar, vou estar fechando sempre para frente, aí pode ficar marcado. Então, eu uso a seguinte técnica. Eu volto ali, em vez de fazer as 2 correntinhas, eu faço como se fosse um ponto alto, ó. Aí eu puxo, faço equivale a 2 correntinhas, ó. Só que a diferença é que eu já fico com a agulha, com o ponto posicionado bem no meio. E aí eu já começo sempre a minha carreira dali. E até para fechar, depois para costurar, fica mais fácil. Então, essa foi o nosso primeiro quadradinho, ó. Deu o formato do square. Agora vamos dar início à nossa segunda carreira, onde nós vamos construir as 4 pontas do square. Vamos começar levantando as 3 correntinhas
e fazendo mais 2 pontos altos. Como eu disse, o modelo básico do square é sempre 3 pontos altos junto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir as pontas que vão ser nossos locais de aumento e onde vão manter, né, a figura quadradinho. Quem quiser usar um marcador no início ali, para se organizar melhor, porque às vezes a gente se distrai e passa, e vai seguindo, e depois vê que tá tudo errado. Então, porque a gente começa bem no meio ali, né, do quadradinho, fica a sugestão de usar um marcadorzinho. Então, vamos lá para as pontas. A gente vai fazer 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos na pontinha, ó. Aí a gente constrói as pontas e onde vai ser os nossos aumentos. É só aí que a gente vai aumentar, ó. O resto do trabalho é feito assim. Todas as 4 pontas vão ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faz uma correntinha de separação e segue para outra ponta. Então, na primeira carreira a gente deu o formato, na segunda a gente está construindo as pontas, né? E onde também vai ser o nosso aumento. A cada carreira é ali que tu faz os aumentos. E é só fazer isso, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos em cada pontinha, que teu trabalho vai ficar muito bonito. Faz uma correntinha de separação e vai para outra pontinha. Por isso que eu digo que o square é muito fácil. Ele, ele tem alguns detalhezinhos só, mas aqui tu prestando atenção e praticando, com certeza vai sair muito lindo os teus trabalhos. Ó, tô fazendo aqui no terceiro ponto alto, fiz minha última pontinha, ó. Agora eu tenho que, na verdade, terminar a pontinha que eu comecei, ó. Por isso que eu digo para colocar o marcador, às vezes tu te distrai e sai principalmente nas próximas carreiras e continua fazendo ou não vê que ali é a ponta, né? E tem que fazer esse trabalho aí no mesmo, os 3 pontos altos mais as 2 correntinhas. Fecho da mesma forma, vou lá na terceira correntinha, faço a minha laçada e laço 2 vezes, fica como se fossem as 2 correntinhas, né? Só que fica bem posicionado ali para começar a próxima carreira. Agora vamos dar início então à nossa terceira carreira. Nós vamos seguir a ponta como a gente fez antes. Sobe 3 correntinhas, faz o primeiro bloquinho dos 3 pontos altos, uma correntinha, aí a gente vai achar cada buraquinho ali, a gente vai fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, faz uma correntinha de separação e vai para outra quina. 3 pontos altos, as 2 correntinhas de separação e mais os 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Aí faz mais uma correntinha e vai lá no buraquinho e faz 3 pontos altos. E é basicamente isso que tu vai fazer agora todo o trabalho, até chegar no tamanho que tu queres, tá? É fazer as pontinhas, uma correntinha de separação e ir preenchendo os buraquinhos ali com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E aí vai. Na primeira ali, ó, nós estamos com 2, na próxima nós vamos fazer 2 buraquinhos, ó. E na outra carreira vai ter 3 buraquinhos e assim sucessivamente. E aí é só ir fazendo até chegar no tamanho que tu queres. Agora eu vou mostrar a variação do tradicional. Eu já comecei aqui porque ele é igual. O início é igual. Tu faz o teu círculo, né? Eu uso minhas 3 correntinhas.
Aí faz o mesmo trabalho, os 4 bloquinhos de ponto alto ali separados por 2 correntinhas. O início é totalmente igual ao outro, ó. 3 ponto alto, 2 correntinhas. Vamos lá, mais os nossos 3 ponto alto. Eu fecho, né? A dica que eu dou de fechar ali uma espécie de ponto alto que equivale às 2 correntinhas para a gente já começar no meio do trabalho. Já fica tudo certinho. Às vezes complica para fazer o fechamento. Vamos lá. Entrou. Aqui eu vou subir da mesma forma, vou montar minhas quinas, né? Subir as 3 correntinhas, que equivale a ponto alto. Fazer mais 1, 2 ponto alto. Fiquei com meu bloquinho de 3. Só que aqui eu não vou fazer uma correntinha de separação, eu vou jogar direto lá na outra quina, ó. É uma das diferenças. E agora tem o segundo detalhe que eu vou mostrar. Vou fazer meus 3 pontos altos. E agora, em vez de 2 correntinhas, eu vou pegar a correntinha que eu não coloquei ali e vou acrescentar aqui. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E faço meus 3 pontos altos. É uma pequena variação. Isso vai do estilo de cada uma fazer, tá? Tá aqui, ó, fiz. Vou pular. Não vou fazer uma correntinha de separação. Vou fazer a nossa próxima quina. E eu vou mostrar agora, vou tentar mostrar visualmente o porquê que quando a gente não faz uma correntinha de separação, a gente precisa acrescentar uma correntinha lá na quina. Vou fazer aqui. Mostrar aqui essas 2 quinas com as 3 correntinhas. E eu vou fazer as próximas 2 quinas sem as 3 correntinhas, com 2, que nem a gente estava fazendo no modelo tradicional. Ó, não vou botar aqui, não vou fazer separação. Vou pular direto lá para aqui, para outra quina. 1, 2, 3. Vou fazer só 2 correntinhas aqui em vez das 3. Vou fazer meus pontos altos. 1, 2, 3. Vou pular direto e vou fazer o fechamento da carreira. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha como fica diferente a quina. Com as 3 correntinhas, ela fica mais bicudinha, ó. E ali não fica, ela fica meio arredondadinha. Eu vou fechar a carreira, que eu acho que vai ficar melhor de visualizar com ele todo fechadinho, que daí ele se ajeita melhor. Mas aqui eu quero mostrar essa diferença das 3 correntinhas para as 2. Vou fazer o fechamento aqui. Vamos lá, meus 3 pontos altos, minha última quina, que eu começo sempre na metade, né? Vou fechar com 2 correntinhas normal. Para mim te mostrar, quero que tu visualize, é bom tu entender o crochê. Quando a gente erra, ou quando não sai como a gente gostaria que fosse, a gente tem que entender o que está acontecendo. E aqui eu já quero te mostrar uma possibilidade do teu trabalho ficar um pouco diferente. Olha aqui como essas 2 pontas ficam mais arredondadinhas, ó. Tá? Olha aqui a comparação, ó. Dá pra ver direitinho agora, né? Com a carreira fechada. Ela fica mais armada aqui. E aqui ela fica mais arredondada. O que é importante isso é quando a gente vai costurar os square, quando a gente vai fazer a união dos square. Quando fica essas pontas arredondadinhas é muito ruim. Quando fica bem pontudinho ali, é bem tranquilo. Tu já deve ter visto o trabalho que fica assim meio repuxado as pontas nos square. Aí tem que ter 1001 formas de como unir os square. Mas agora eu trouxe os 2 square aqui feitos, tá? Viu que a base ali é feita. Aí tem a diferença aqui das 3 correntinhas e das 2 correntinhas, ó. Esse foi o primeiro que a gente fez com uma correntinha de separação entre os bloquinhos e lá na quina 2 correntinhas. Ó, o resultado ele é igual, se tu tomar os devidos cuidados.
A outra ali eu não fiz a correntinha, fiz as três na quina. E tu pode ver que ele fica igual. Qualquer uma das duas técnicas tu consegue fazer o fechamento deles bem direitinho. Eles são iguais. Vai da tua escolha daí. E aqui eu trouxe então o que tu já pode fazer sabendo fazer o square. Esse aqui é o modelinho, eu quis ele soltinho, ó, ele tá com uma correntinha de separação e na esquina as duas. Só ó, aquele esqueminha, ó, cada bloquinho tu vai colocando 3 pontos altos, trabalhando a esquina e ele vai crescendo até o tamanho que tu quer, tá? Aqui eu fiz 2 peças, costurei aqui em cima, bem simples, ó. Só costurei. Aqui do lado, como eu queria ele mais soltinho, né? Eu sou um tamanho G, né? Essa blusa é pra mim. Eu só acrescentei 3 carreiras ali, depois do square pronto. Só pra ficar mais soltinho aqui do lado. Que é bem simples de fazer também. De repente eu faço passo a passo dessa blusa aí, mais adiante. Mas assim, ó, esses foram 2 square naquele sistema ali que eu mostrei. Faz o início, faz a segunda carreira montando as pontas e vai crescendo ele. Só cuidando ali os espaçamentos e as correntinhas. E aí, gostou? Fácil, né? Porém, tem esses detalhezinhos que tem que cuidar e se atentar, ok? Se tu gostou, já te inscreve aí, bota o sininho para te receber os próximos conteúdos, tá? E se tu quiser dar um like, vai me ajudar até para saber se o pessoal tá gostando do que eu tô trazendo. Dúvidas, sugestões, escreve aí. Me ajuda a construir o canal. Até a próxima!